Meus caros, pregação aqui no respeito da bênção e da maldição. No entanto, da seguinte frase: não se compra a bênção, mas sim se conquista. Texto básico, Deuteronômio 28, versículo 13 ao 14. Você vai deixando seu like, porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Essa palavra é muito importante para não sermos enganados pela teologia da prosperidade. Leamos o texto sagrado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, para não andares após outros deuses, para os servires. Então, esta foi a mensagem, a palavra de Deus dada a seu servo Moisés para repassar ao povo israelita, dizendo que se o povo realmente adorasse o Senhor de corpo, alma e espírito, não se desviasse nem para a esquerda nem para a direita, se prostrando diante de outros deuses, que poderia ser os deuses dos povos estrangeiros, pagãos, que remetia ao Deus Sol, a deusa Lua, ao Deus Mar, ao Deus Fogo, ao Deus Júpiter, Mercúrio e por aí vai. Inclusive, boa parte daquilo que ficou conhecido como panteão grego. Apesar de aqui no contexto não ter tanto esses deuses, mas sim os do Egito, da Mesopotâmia e por aí em diante. Então, se não se prostrar diante desses deuses, de besouro ou bezerro de ouro, de artifícios criados pela sua própria mão, né? De instrumentos, seja Deus de barro, de gesso, de madeira e etc. O Senhor prometeu que colocaria Israel sempre por cabeça. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ainda que nós estejamos sendo infiéis, ele permanece fiel. Passa os céus e a terra, mas suas palavras vão de passar. Isto é, Deus cumpre a sua promessa, desde que nós façamos a nossa parte. E esse era o recado para o povo israelita. Por que pregar Deuteronômio 28, 13, 14? Porque hoje em dia, ou diernamente, muitos pastores da teologia da prosperidade utilizam esse jargão, que já virou até um jargão, um ditado aí, um bordão muito conhecido, evangélico. Olha, Deus vai te colocar sempre por cabeça e não por cauda. Mas não explica para a pessoa que para Deus colocar ela por cabeça e não por cauda, é necessário observar os seus mandamentos, quais sejam amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, já trazendo para Cristo. E naquele tempo era cumprir os 10 mandamentos, que para nós vigora da mesma forma, tirando o sábado, com a exceção do sábado. Então, os falsos profetas, os mercenários, aqueles que têm apenas interesse em ganhar, lucrar com a gordura e a lã das ovelhas, eles não pregam a verdade. Eles dizem até que você tem que dar para receber. Jesus não pediu nada, apenas, de fato, você crer. Pois é o que está em João 3,16. Deus enviou o seu Filho unigênito para salvar todo o mundo, toda a humanidade, a fim de que venham ser salvos, se crerem ou crerem, vão ser salvos. Então, todo aquele que crê será salvo, todo aquele que não crê será condenado. É o que vai dizer ali em São João 16 em diante, 3,16 em diante. Então, a questão é de crença, mas não é a crença
em algo material, Deus não precisa de algo material algum, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa do teu carro, do teu apartamento, da tua casa, da tua joia, daquilo que você tem de mais valor materialmente. Não. Aliás, o que Ele quer, que é muito mais precioso do que isso tudo aí, é a sua alma. E foi pela sua alma que Cristo morreu. Então, se você ser obediente, você vai ter a bênção. E aí o título, a bênção não se compra, mas se conquista. Porque se eu dou um apartamento, eu dou um carro, em troca, eu quero a bênção de Deus, eu estou comprando. Se eu dou 100, 200, 300, R$ 1.000, achando, crendo na promessa de restituição, de Deus me conceder o dobro daquilo que eu, então, semeei, entre aspas, eu não estou, de fato, entendendo o Evangelho, eu estou fazendo barganha com Deus, eu estou forçando Deus a me dar algo porque eu agora sou cliente de Deus, eu tenho direitos. A empresa de Deus é a igreja, eu sou cliente e, segundo o jargão, todo cliente tem razão, então eu quero a benção. Não funciona assim com Deus. Não tem código de defesa do consumidor com Deus. Porque nós vimos pela própria narração de Jesus numa parábola exatamente quem é Deus. Quando Jesus no caso, fala acerca da parábola dos trabalhadores, que um trabalhou 6, 7, 8 horas e ganhou tanto, o outro trabalhou 5, 6 horas, ganhou tanto, e chegou um que trabalhou, me parece, 1 hora, ganhou tanto, ganhou a mesma coisa que os demais. E aí eles se questionaram, dizendo, não é como, nós trabalhamos mais, era para nós ganhar mais do que ele, ou pelo menos ele ganhar menos que nós. E aí Jesus fala naquela parábola dizendo, olha, eu sou o Senhor, o dinheiro é meu, eu dou para quem eu quero, no momento que eu quero e, de fato, quanto que eu quero. E assim é Deus. Não pense que Deus vai se sensibilizar porque você deu tudo que você tinha, a sua casa, ainda mais nessa questão material, né? Que Deus não precisa mais de sacrifício. Outrora eles faziam sacrifício com animais para perdão de pecados e tal. Não precisa mais, porque agora nós temos Cristo, que já fez simbolicamente o sacrifício na cruz do Calvário, sendo, de fato, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, você acha que Deus vai se sensibilizar? Ah, ele deu um carrão para mim. Olha, deu um carrão para minha igreja, para minha obra. Eu vou lhe dar 50 carrões. Não existe isso. É lorota. Isso é charlatanismo. Isso é falso profeta. Quem trabalha desta forma já está totalmente fora da essência do Evangelho. A promessa do Senhor é te prosperar, mas num tempo e na hora dele, e não do homem. E não por força, não por violência. Deus não trabalha nem por força nem por violência com você, bem como Deus não funciona nem por força nem por violência nossa. Nós não podemos fazer guerra com Deus. Aliás, eu escutava a minha avó, em dado momento, foi numa igreja. Não sei se era a igreja quadrangular, me parece que era. E ela foi com outra amiga dela. Isso no início da sua, vamos dizer assim, caminhada do Evangelho. E chegou lá, o pastor pregava, nós temos que fazer guerra com Deus, e dava, de fato, murros e pontapés assim no chão e tal, dizendo que tinha que fazer guerra para receber a bênção. Possivelmente ele deve ter buscado apoio, respaldo em Jacó, que lutou com o anjo para receber a bênção. Mas aquilo ali é uma outra configuração, é persistência. Não é você ser, de fato, uma pessoa chata. Porque existe diferença de você ser persistente e você ser uma pessoa chata, enjoada, uma pessoa que não vê limites, que é pior que uma criança. E se você já está há algum tempo no Evangelho, não é para você mais ser criança. Você tem que participar do alimento sólido e não mais do leite racional, que é para aqueles que estão engatinhando ainda na fé.
Por quê? Deus, como já disse, não funciona da nossa força. Nós não podemos pegar Deus aqui, olha Deus, tu vai me dar aqui, porque senão eu não vou te servir, senão eu vou bater em ti. Não existe isso. E você vê aí nas instituições, você vê igreja dizendo, líderes, ou liderança dizendo, olha, Deus, se o Senhor não me dá uma casa, não me deixar o rico, eu deixo de te servir. Ou tudo ou nada. Que evangelho que esse sujeito está pregando? É um evangelho anátema, maldito. Outrora teve um pastor dessa mesma instituição, e você já deve saber qual que é, que ele está dizendo para os fiéis da porcaria do carro. Né? Deus aceita porcaria, né? Se Deus aceitasse porcaria, só olhando por esse prisma, ele não tinha rejeitado a porcaria do sacrifício de Caim e então não haveria a morte de Abel, porque Caim não ia ter inveja de Caim pelo fato do seu sacrifício ser agradável a Deus. Já aí é um erro. Segundo erro, obviamente que Deus não quer carro. E o sujeito dizia, olha, a sua fé tem que ser de fato uma fé de um cristão verdadeiro. Pega esse carro, essa porcaria desse carro, dá aqui e vai embora a pé. Olha, e se você veio de longe, dá até a tua passagem do ônibus. Jesus pediu isso. Falsos profetas. Não vão atrás disso. Ficam atrás do evangelho aqui, meus caros. A mensagem aqui de Deuteronômio que muito utilizo é: o Senhor te porá por cabeça, sim, estará em cima e não embaixo, sim. Quando? Há uma exceção, aliás, há uma condição. Quando se observares os mandamentos do Senhor teu Deus, que te ordeno para guardar na memória, não só guardar, mas também para fazer, para cumprir. Né? Porque às vezes a pessoa sabe, mas não faz, não pratica. Então não há de ser justificado, porque não é os ouvintes que vão ser justificados, mas sim aqueles que praticam a palavra. Então a realidade é buscar a Deus em primeiro lugar para que todas as demais coisas vos sejam acrescentadas. E o buscar a Deus em primeiro lugar é amá-lo a Ele, amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é dar, ó Deus, eu estou entregando como sacrifício para ti aqui um carro, uma casa. Meu dinheiro, a minha fortuna, que tinha guardado anos e mais anos na poupança, no Tesouro Direto, aí as bolsas de valores, vou entregar para ti. Não é isso. Questão de bênção ser comprada. Uma certa feita, Pedro foi indagado por um sujeito que queria ter os dons de Pedro e ofereceu dinheiro. E Pedro disse, para trás de mim, Satanás. Mais ou menos assim. Você está pensando que isso aqui compra com dinheiro? Pedro repreendeu. Porque não comprava com dinheiro. Porque se fosse para comprar com dinheiro, Pedro não poderia ter comprado. Porque Pedro, além de não ter escolaridade, era paupérrimo. Né? E a questão da escolaridade era isso, porque não tinha um ofício formal que lhe desse uma boa rentabilidade como Paulo tinha. E Pedro disse para aquele que estava na Porta Formosa, paralítico de 38 anos, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu dou, levanta-te e anda. Genuíno pastor é este, ele não tem nada, mas tem os dons do Espírito de Deus, e Deus opera, e Deus faz sinais e maravilhas. Não fica pedindo do povo, não fica, de fato, aproveitando da ignorância dos fiéis. Esse evangelho da teologia da prosperidade, de uma maneira extremista, é claro que tem a prosperidade no evangelho, mas não é da forma como se vende por aí. É um evangelho anátema, maldito. Você quer bênção? Vai conquistar através da obediência. Temendo ao Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Procurando amar ao próximo a ti mesmo. Assim você vai ter bênção. Do contrário, jamais. Você pode dar o seu carro, sua casa, sua empresa, seu dinheiro, sua fortuna, sua riqueza, tudo. Jamais isso vai comprar
ou sensibilizar Deus para lhe dar a benção. Se conquista com trabalho. Trabalho para o Senhor não será em vão. Então, quer vitória? Eu dizia até aquele coro lá, o cantor famoso aí, né? Quer vitória? Geme e chora, rala, busca ser santo, como Deus é santo, sem santificação ninguém verá a Deus. Busca agradá-lo, amá-lo sobre todas as coisas, honrá-lo não apenas de lábios, mas de todo o coração, que a vitória, as prosperidades, as bênçãos vão vir. Mas porque você fez por onde? É uma espécie de meritocracia. É o que diz lá em Apocalipse, que as pessoas serão julgadas por aquilo que elas fizeram. Cada um receberá de acordo com as suas obras. É o que diz Apocalipse. Tem um livro das obras, tem um livro da vida. Quando você aceitar Cristo, seu nome está escrito no livro da vida, mas pode ser riscado, apagado, quando você não exerce as obras. Não as obras da lei cerimonial, da lei mosaica, de sacrifício. Não, porque isso é sacrifício de tolo. Mas as obras da fé, porque fé sem obras é morta, como diz Santiago. E quais são as obras da fé? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não deixar-se levar ou enganar pelo inimigo, Satanás, por outros deuses, pelo Deus Mamon, do dinheiro, da matéria, Deus do eu, colocando eles acima de Deus. E a outra obra é fazer caridade. É aquilo que Santiago chega a dizer também, que a verdadeira religião do Senhor Imaculada é abster-se da corrupção do mundo, visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades, bem como refrear a língua, porque aquele que se diz religioso e não refreia a sua língua, no sentido de falar precipitadamente, coisas sem pé e nem cabeça, esse não está reconectado ou conectado com Deus, porque a palavra religião quer dizer isso, conexão com o divino, ou reconexão. Então, é isto. Não tem como fugir dessa verdade. Se você que não conhece o Evangelho, que está que nem o povo de Nínive estava, não sabe discernir nem a direita nem a esquerda, que estava, ou que está que nem Paulo estava, quando teve um encontro com o Senhor Jesus, indo para Damasco, ele caiu do cavalo e ficou com seus olhos cheios de escamas, como de peixes fechados. Ele já não via mais nada, estava cego, até que foi indo e abriu as suas vistas. Você está dessa forma, cego espiritualmente, sem discernimento espiritual, você vai ser presa fácil e ser enganado por esses, que oferece uma série de mentiras, de sacrifícios. Olha, você faz a campanha da Arca da Aliança, você faz a campanha dos 7 nados de Naamã, e você vai mergulhar no Jordão, e você, com a Arca da Aliança, vai tocar na arca, que faz dos 300 homens de Gideão, e por aí vai, as heresias todas, como se algo místico acontecesse com a representação. Meus caros, a lei cerimonial já caducou. Não precisa mais de nenhuma ritualística, a Arca da Aliança, não precisa mais de tudo aquilo que a lei até mandava, né? Da questão do tratamento com a Arca da Aliança, sacerdote, o Santo dos Santos, o propiciatório, vários nomes tem, né? Tudo direitinho para fazer o sacrifício com os animais e tal, não precisa mais nada disso, não precisa mais de representação. E isso já demonstra até mesmo que a igreja moderna faz, essa questão de colocar teatro nas igrejas, é condenado. Não sou contra o teatro, mas teatro dentro de um templo não deveria existir, porque toda a representação já era em Cristo. Porque Jesus era, de fato, a sombra na lei. A lei era a sombra, os profetas eram sombra da pessoa real, Jesus.
Depois que ele veio, que o Verbo se transformou em carne, ele é a pessoa. Agora nós temos que seguir Jesus. A lei serviu também de aio, de condutor a Jesus. Então não precisa mais disso. Vamos fazer o teatro da encenação, da morte de Cristo, do nascimento de Cristo, de Atos de Cristo, porque vai aumentar a fé, porque ele vai operar e tal. Não precisa mais. Outra vez verá. Aliás, Jesus disse para a mulher samaritana, e verá um tempo, e não vai precisar nem de adorar nem no templo, e nem no monte, mas os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e procura tais que assim o adorem. Não é mais em representação. Será que isso não entra na cabeça dessa gente moderna? Vamos colocar o teatro, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. Pode colocar, mas não no templo. Templo, que está até mesmo errado, porque o templo seria nós mesmos, o templo de Deus vivo, mas se tivesse um lugar para orar, é um local para orar. Já dizia Jesus que a casa dele era casa de oração, não era casa de representação, de simbolismo. E muito menos de ritualística. Mas, infelizmente, a verdade tem se tornado mentira. Há muita inversão de valores. E o povo agora fica mais apegado ao que é passageiro, visível e passageiro. Quanto que Paulo nos diz para nós atentarmos por aquilo que nós não enxergamos, o invisível e o não efêmero, para termos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Salvação, vida eterna, prosperidade, todas as áreas, material, financeira, espiritual, conjugal, social, etc. Obedecer à voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você é a igreja. Você é o templo do Deus vivo. Então ouça a voz do Senhor te dizendo: ama a mim sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Amar a mim sobre todas as coisas é amar até mesmo eu acima de religião, de instituição, acima de catolicismo, acima de protestantismo, acima de sacerdote, acima de pastor, acima de presbítero, de diácono, de bispo, acima de qualquer representante de ordem eclesiástica, porque eu estou acima. E se você crê, você é rei, sacerdote, porque eu te ungi para ser, de fato, meu servo e sacerdote, assim como era no passado. Ou seja, você tem autoridade para ser um homem, uma mulher de Deus, para ganhar almas, para fazer o sacerdócio em casa, com a própria família ou com a família em Cristo. E a unção de rei, exatamente, autoridade para viver bem como cidadão terreno, mesmo sabendo que a sua pátria é outra e que vive aqui como forasteiro. Porque nós temos as duas cidadanias, a dos céus e a terrena. E Deus, quando fala que nos ungiu tanto, sacerdote e rei, está dizendo que ele nos tanto na via espiritual como na terrena. Promessa de Deus, vai cumprir. Basta você, de fato, guardar os seus mandamentos. Fazendo isso, você conquista as bênçãos de Deus. Do contrário, não tem como. Se você servir outros deuses, procurar o Deus Mamon, querer dividir adoração com outro Deus, não vai receber absolutamente nada. Recentemente teve uma pesquisa que apontava muitas pessoas que vão atrás de igreja ou ler a Bíblia simplesmente para curar suas doenças ou para resolver seus problemas de ordem financeiro ou financeira, acabam sofrendo com depressão, abatimento, pelo fato de que nem sempre dá certo, não se cumpre o que elas querem. E aí elas não têm exatamente um alimento sólido, não estão fortificadas na rocha. Vem um vendaval e já era, né? Então, faça o que é certo, faça a sua parte. Venha atrás de Deus não porque você quer bênção, quer coisa dessa vida, mas porque você quer a salvação da sua alma. Você tem sede,
porque você quer compreender melhor Deus, quer saber como Ele age, quer entregar a sua vida para que Ele venha direcionar os seus planos, que Ele venha aplanar os seus caminhos e fazer você ser um homem e uma mulher vitoriosa, respectivamente. Que Deus abençoe, faça você compreender essa verdade. Você tem a bênção, você tem a maldição. A bênção e ser fato cabeça e ser próspero se observar o mandamento do Senhor. Do contrário, você tem a maldição. Não vai atrás aí de qualquer guru, mentor, falso profeta, que vai te dizer que não é bem assim, vai te oferecer um atalho, e esse atalho pode te levar exatamente à morte, à desgraça total. Pense acerca. Deus abençoe. Dê o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva e até a próxima.